Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa de hoje é para você que acha que custo, gasto e despesa é tudo a mesma coisa. O meu objetivo aqui é ajudar gestores a entender cada vez mais o negócio em que eles estão inseridos para que eles possam ter clareza dos números e começar a trazer resultado para a empresa em que estão trabalhando, tá? Meu nome é Vitor Caminha e hoje a gente vai falar sobre custo, despesa e gasto e como fazer para saber a diferença entre eles pode trazer mais clareza para o entendimento do negócio. É muito comum gestores de empresas não saberem a diferença entre custo, despesa e gasto. Até mesmo porque a diferença entre esses conceitos ela é sutil, como você já vai ver. Só que acontece que para poder analisar, entender e aplicar as melhorias numa empresa, você vai ter que entender quais são esses conceitos básicos. Senão, como que você vai saber se o problema é no custo ou na despesa, por exemplo? Se você não souber a diferença entre estes conceitos, você não tem como aplicar nenhuma melhoria. Sabe aquelas bonecas russas, as matrioscas? É mais ou menos disso que a gente vai tratar aqui hoje com esses conceitos, porque conforme você sabe, a matriosca você vai abrindo e cada boneca que você abre tem uma outra dentro. Então, esses conceitos eles são mais ou menos assim. Tudo começa, por exemplo, com o gasto. O gasto ele é o mais amplo e ele é que engloba todos os outros dois e até alguns outros que a gente vai ver aqui agora. Então, o gasto ele é todo o sacrifício financeiro para se obter um bem ou serviço. E aqui a gente já tem uma questão importante, tá? Que é a palavra sacrifício financeiro. Porque você pode encontrar por aí também que o gasto ele é um desembolso. Só que quando a gente fala de desembolso, a gente requer que tenha uma saída de dinheiro. Então, é justamente por isso que o gasto ele não é um desembolso e sim um sacrifício, porque a gente tem a depreciação e a depreciação não tem desembolso. A gente tem somente a perda de valor do bem. Então, para a gente simplificar aqui, a gente vai considerar que o sacrifício financeiro seria aquela saída de dinheiro, seja ela agora, no momento atual, ou então no momento futuro, já que a depreciação ela vai requerer que o bem seja substituído. Então, ele vai ter essa saída lá para o futuro. Então, recapitulando para deixar simples o negócio. O gasto é o sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço, onde pode ou não haver um desembolso, beleza? E aí, a partir daí, a gente pode definir agora o gasto em 5 categorias. Lembra lá das matrioscas? 5 categorias. Custos, despesas, investimentos, perdas e gastos não operacionais. Então perceba que basicamente tudo é gasto. E aí agora a gente vai para a definição de cada um desses pequenos gastos, tá certo? E aí uma pequena pausa aqui, porque agora o bicho vai começar a pegar e tem neurônio aí que vai começar a fritar. Mas se você já está curtindo esse conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque por favor, isso ajuda demais para eu continuar trazendo conteúdo de valor, para que você possa se aprimorar cada vez mais na gestão de empresas. Então, custo, pessoal. Custo é todo gasto relativo à produção de outros bens ou serviços. E então vamos dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. E a partir daqui, eu quero utilizar como exemplo uma fábrica de calça jeans ou uma confecção, tá? Vamos pegar um exemplo de uma confecção para a gente tentar ilustrar melhor o que seria custo dentro dessa confecção e ficar mais fácil de digerir os termos técnicos que a gente vai acabar utilizando aqui, tá certo? Então, com relação ao custo para esta fábrica de jeans, para essa confecção, o que seria custo? O processo de produção de jeans ele passa pelas fases de design, costura, corte, lavagem e acabamento. Então, no design, a mão de obra do desenhista da peça, a depreciação do computador que esse desenhista usa, esses seriam exemplos de custo nessa fase. Na fase do corte, o tecido, que é o mais óbvio aqui, né?
seria custo, a mão de obra do operador da máquina de corte, a depreciação dessa máquina de corte também é custo. Passando para a fase da costura, a linha para costurar, a mão de obra da costureira, a depreciação da máquina de costura, tudo custo. Na lavagem, a água que se utiliza no processo, a mão de obra do operador da máquina, a depreciação da máquina também são custos. No acabamento, que já é a fase final, né? O strass, que são aquelas pedrinhas brilhantes, né? Que é utilizado para dar acabamento, os botões para os bolsos, os zíperes, a lixa para fazer aquele destroyed, né? Aquele efeito destroyed meio rasgado, a mão de obra de quem faz esse acabamento, a depreciação das máquinas, são todos exemplos de custos. Estas etapas até aqui foram os custos ali mais ligados no processo produtivo, mas a gente ainda tem o aluguel e a energia elétrica, por exemplo, que não participam diretamente, mas também são custos, assim como uma pessoa que organiza os estoques, tá certo? Então lembra lá ainda daquelas bonequinhas das matrioscas? O custo ele também é dividido em 4 partes, que é o direto, o indireto, o fixo e o variável. O custo direto é aquele gasto ligado diretamente ao processo produtivo. Então, por exemplo, o tecido, a mão de obra da costureira, os botões, o zíper, enfim, tudo que está diretamente ligado à produção do jeans, e você consegue atribuir um valor deles facilmente no produto. Já o custo indireto é o contrário, é aqueles que participam do processo direto de produção, mas não diretamente. E são justamente os últimos exemplos que eu citei, né? Que é o estoquista, o aluguel, por exemplo. Eles não estão diretamente ligados ali ao processo produtivo, mas sem eles fica muito difícil de produzir e você não consegue atribuir facilmente um valor a cada produto produzido. E aí por isso você precisa ratear estes custos lá. É mais ou menos como aquela história do porco e da galinha para a gente fazer um omelete. Vocês já conhecem? Não sei se vocês já ouviram. Mas assim, o porco, ele dá a vida para o omelete, porque ele fornece o bacon. Já a galinha, ela se envolve com o omelete fornecendo o ovo. Então, o porco seria o custo direto e a galinha seria o custo indireto nesse processo aí, tá certo? O custo fixo é aquele que está ligado ao processo produtivo e ele vai acontecer todo mês, havendo ou não venda. Então, por exemplo, a mão de obra da costureira, o estoquista, a energia elétrica e o aluguel. Nestes exemplos aqui, a gente ainda teria a costureira, por exemplo, ela seria um custo fixo e direto. O estoquista, ele já seria um custo fixo e indireto. E o que seriam os custos variáveis? São aqueles gastos ligados ao processo produtivo, mas eles só ocorrem se tiver venda. Então, por exemplo, o tecido, o zíper, são todos custos variáveis. O fixo, ele é fixo porque ele acontece todo mês, só que ele pode variar no valor. Já o variável, ele só ocorre quando tiver venda, mas ele vai ser sempre fixo no valor. Bom, custos esclarecidos, vamos agora às despesas. As despesas são os gastos necessários para o funcionamento da empresa, tá? Já que elas não estão relacionadas à produção propriamente dita. Então, por exemplo, toda a parte administrativa ali, financeiro, comercial, contabilidade, faturamento, marketing, publicidade, isso tudo aí é despesa. E as despesas, elas também podem ser fixas e variáveis. Olha lá as matrioscas de novo, né? Então, exemplos de despesas fixas. Lá da fábrica, os gastos com o contador ou com o advogado, o pessoal do financeiro, são todos gastos fixos, despesas fixas e despesas variáveis. Os impostos sobre venda, a comissão do vendedor, são todos despesas variáveis, só acontece se tiver venda. O terceiro tipo de gasto que a gente tem são os investimentos. E o que é investimento? É todo gasto feito em um bem ou serviço no qual a gente espera que melhorem o resultado da empresa de alguma forma. Então, por exemplo, se a confecção decidir comprar uma máquina a laser para dar mais agilidade no corte da peça, a gente espera que sejam cortadas mais peças com essa máquina e, consequentemente, a produtividade vai acabar aumentando. Então, essa máquina, ela é um investimento. Isso de um bem, né? Agora, podem ser serviços também, investimento em serviço, como, por exemplo, a contratação de uma empresa de marketing que vai fazer um trabalho de posicionamento da marca.
para que a marca fique mais conhecida. Então, se a marca fica mais conhecida, a gente espera que as vendas melhorem, tá certo? Então, perceba que o investimento ele sempre vai estar ligado a uma expectativa de retorno futuro, tanto como bem ou como serviço, tá certo? O nosso quarto tipo de gasto, eles são as perdas. As perdas são aqueles gastos que não estavam previstos pela empresa, como, por exemplo, se o estoque pegar fogo, né? Ou então tem uma enchente lá e acaba perdendo tudo que tem na fábrica. Ou às vezes até uma falha no processo produtivo que não era esperada e aí não dá mais para aproveitar aquele material. Tudo isso são exemplos de perdas. E já o quinto tipo de gasto é o mais fácil da gente classificar aqui, porque tudo que não se encaixou anteriormente é gasto não operacional, tá certo? Então, como o próprio nome já diz, eles são aqueles gastos que não fazem parte da operação da empresa. Então, eles não são nem custo, nem despesa, nem investimento e também não são perdas. E não são perdas porque as perdas elas são inesperadas e os gastos operacionais eles são esperados. Por exemplo, fui lá, contratei um empréstimo de capital de giro. Quando eu tenho que pagar esse empréstimo, ele não faz parte da operação da empresa, né? Porque se a gente constrói uma fábrica pensando que a própria operação vai gerar recurso para sustentar essa fábrica ou a operação da fábrica, o empréstimo de capital de giro ele acaba não fazendo parte disso, né? Mas ele é previsível. A partir do momento que eu contratei um empréstimo para me ajudar a pagar as contas da fábrica, eu pago ele todo mês. Então, por isso que ele é considerado aí como um gasto não operacional, tá certo? E aí, já cansou de tanto gasto? Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e se você chegou até aqui, parabéns para você. Você gastou seus neurônios aqui comigo e esse gasto foi um investimento. Pegou o trocadilho? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Aproveita e dá aquele joinha para que eu saiba que tipo de conteúdo que você gosta de assistir. E não se esquece também de se inscrever no meu canal lá do Instagram, @vitor.camina. Eu vou deixar o link deste canal aqui embaixo na descrição do vídeo, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.